Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 12 e hoje estudar sobre o quinto mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Nós teremos esse texto exposto aqui na tela com uma legenda, mas se você tiver a Bíblia, é importante que você abra. Nós vamos voltar a ela várias vezes e observar o que Deus tem a falar conosco aqui nesta manhã. Nós chegamos na metade de nossa exposição sobre os 10 mandamentos. A tradição cristã geralmente divide os mandamentos em dois grupos ou em duas tábuas. A primeira tábua com os mandamentos 1 a 4, que vão tratar sobre o nosso relacionamento com Deus. Aqueles mandamentos que podem ser resumidos, como o próprio Cristo disse, em amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda tábua dos mandamentos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que vão falar sobre o nosso relacionamento com as pessoas. E podem ser resumidos em amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós colocamos essas duas tábuas lado a lado e comparamos, nós logo percebemos que há um paralelo e um contraste entre o primeiro e o quinto mandamento. O primeiro mandamento, que o pastor Marcelo abordou aqui no primeiro domingo de outubro, nos diz para adorarmos a Deus somente. Mas o quinto mandamento nos traz a importância de prestarmos um certo tipo de honra, um certo tipo de respeito também aos seres humanos. Afinal, embora nós não sejamos Deus, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nada mais natural do que se exigir o respeito e a deferência àquele ou àquela que, segundo Rui Barbosa, é a célula máter da sociedade. A família, a base de todos os relacionamentos humanos. Por isso, Êxodo capítulo 20, verso 12, nos ordena o seguinte. Vamos ler todos juntos? O quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar? Ó Deus, nós nos colocamos mais uma vez nas tuas mãos nesse momento, pedindo que o teu Espírito fale ao nosso coração, nos confrontando, nos consolando e nos transformando para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Desde pequeno, os meus pais me ensinaram que sempre que eu visse qualquer uma das minhas duas avós, eu deveria pedir a bênção delas. Carlos, pede bênção, menina. Benção, avó. E ela respondia, Deus te abençoe. E eu sou muito grato, porque os meus pais não se limitaram apenas a mandar que eu fizesse isso. Esse era, na verdade, um costume muito arraigado na minha família. Todos os meus 17 tios, 10 por parte de pai e 7 por parte de mãe, sempre que eu os via, eles pediam bênção para as minhas avós. E eles ensinaram também os seus filhos, os meus primos, a fazer a mesma coisa. Nós todos crescemos vendo como toda a família respeitava as minhas avós. Então você já deve imaginar que se eu tenho 17 tios, quantos primos eu devo ter, né? Por parte de pai são 67 pela minha conta, da última vez que eu parei de contar. Então fazia fila, toda vez que a gente tinha um encontro de família, tinha que fazer fila para pedir a bênção da avó. E eu sei, meus irmãos, que nem todas as famílias são assim. Sei que a minha família está longe de ser perfeita, mas sempre houve um respeito e uma atenção muito grande quando se tratava do nosso relacionamento com os idosos da família. E uma priorização muito grande também quando se trata do assunto família.
E eu tenho certeza que isso não vem apenas da nossa personalidade, não vem apenas do nosso sangue, ou de um costume passado de pai para filho, mas também de uma base religiosa que se voltava para o 5º mandamento. Como eu já disse, os primeiros mandamentos de cada tábua nos mostram que assim como o relacionamento com Deus é o início da aliança, o relacionamento entre os pais e os filhos é o início da sociedade, é o ponto de início para cada relacionamento humano. Os nossos pais, segundo a Bíblia, são canal de bênção, da bênção de Deus para a nossa vida. É através deles que Deus nos abençoa e nos dá o dom da vida. E por isso nenhum relacionamento é tão fundamental e tão importante para a nossa vida, pelo menos no início dela, do que o nosso relacionamento com os nossos pais. E por isso eu quero olhar com você hoje para Êxodo capítulo 20, verso 12, e procurar responder 3 perguntas. Olha aí para o seu texto, e você pode me perguntar qual é o significado da palavra honra. Afinal, a gente costuma muito resumir honra com obedecer simplesmente aos seus pais. Segunda pergunta, quem deve ser honrado? Será que esse mandamento se limita somente aos pais biológicos? E a terceira, qual é o propósito desse mandamento? Quais são as bênçãos que estão incluídas nele? Então, em primeiro lugar, o que é honrar na Bíblia? Como eu disse, muitas vezes nós limitamos e diminuímos o valor do 5º mandamento por acharmos que honrar é apenas obedecer aos nossos pais. E é por isso que talvez, como eu, durante muito tempo, você achou que o 5º mandamento era um mandamento que servia somente para as crianças. A gente ensina para as crianças e ok, depois que a gente vira adulto, já não tem mais o que fazer com relação a esse mandamento, certo? Errado. Como nós temos afirmado aqui desde o primeiro dia, meus irmãos, os 10 mandamentos expressam a vontade de Deus para todo o seu povo. E todo o seu povo inclui crianças e adultos. Inclui jovens e idosos, dependentes e independentes. Assim, nós podemos observar que na Bíblia a palavra honrar envolve 3 sentidos, 3 preceitos, que é a reverência, a obediência e a gratidão. Reverência, obediência e gratidão. Honrar é, antes de tudo, um ato que vem do coração e que expressa reverência, que expressa respeito às pessoas. A Bíblia costuma utilizar a palavra temor para expressar como nós precisamos nos relacionar com Deus. O livro de Provérbios, por exemplo, nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor, como nós já falamos aqui várias vezes, não é ter medo de Deus. É expressar respeito, reverência, adoração àquele que nos criou. E o 5º mandamento utiliza esse mesmo vocabulário, mas num nível humano, para indicar a atitude apropriada dos filhos para com os pais. E além disso, exige essa reverência aos pais como uma consequência da nossa reverência a Deus. E como parte desse respeito, como parte dessa reverência, nós podemos citar a obediência, ou se você preferir, a submissão aos nossos pais. Quando nós respeitamos uma pessoa, nós ouvimos o que ela tem a dizer com atenção, sem assumir que nós sabemos mais do que ela. Nós esperamos aprender com aqueles a quem nós respeitamos e estamos dispostos a mudar por respeitarmos as suas palavras. E quando nós precisamos discordar deles, nós o fazemos de um modo respeitoso também. Mas não se engane, submissão não é obediência cega. Existem ocasiões em que um filho vai precisar confrontar as palavras ou as atitudes de seus pais. Mas até mesmo esse confronto
pode e deve ser feito de um modo que expresse o respeito que nós devemos a eles. Precisa ser feito de maneira positiva e encorajadora. Além disso, nós podemos expressar a nossa honra aos nossos pais de outras maneiras além da obediência, né? Através da nossa conduta, através de parar e ouvi-los respeitosamente, sermos gentis com eles ao precisarmos confrontá-los. E claro, às vezes, o modo apropriado de se submeter a eles é pela obediência literal, principalmente quando se trata de crianças pequenas. Quem cresceu participando da igreja aprendeu a equiparar o 5º mandamento com o preceito de obedecer pai e mãe. Aliás, contem comigo para que isso continue acontecendo. Cadê os nossos adolescentes? O Henrique está aqui, eu estou vendo. Quase todas as vezes que a gente termina uma reunião dos adolescentes às sextas-feiras, eu falo, não se esqueça, galera, domingo tem culto às 10 às 18h30 e obedeçam seus pais. Eles estão até cansados de ouvir, mas eu insisto em repetir quase toda sexta-feira a eles. E, de fato, é isso que Paulo nos ordena ao falar com os filhos, lá em Efésios capítulo 6 e em Colossenses capítulo 3. Para um filho que está na casa de seus pais, honra teu pai e tua mãe e obedeça teu pai e tua mãe, são sinônimos. Mas à medida em que o filho cresce, especialmente quando deixa a casa de seus pais, quando forma uma nova família, a Escritura aplica o 5º mandamento a ele, não mais em termos de obediência, mas sim em termos de respeito, de reverência aos seus pais. E também, um terceiro conceito, o conceito de gratidão. Honrar é demonstrar gratidão aos seus pais, não somente através de palavras, não somente agradecendo-os por tudo o que eles vêm fazendo e que eles fizeram na sua vida, mas pode ser expressado também por muitas atitudes. Isso fica mais claro quando nós lembramos de 2 textos da Bíblia. Primeiro, Mateus 15, versículos 4 a 6, onde Jesus confronta os escribas e os fariseus de sua época, porque eles abandonavam os seus pais, eles deixavam de sustentar os pais idosos, com a desculpa de que aquele dinheiro que seria usado para isso, eles deram de oferta para o templo, para a obra do Senhor. Então Jesus vem falando, opa, não. Se vocês acham que vocês estão agindo certo, na verdade vocês estão quebrando o 5º mandamento. Paulo também, quando escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 5, diz o seguinte, 1 Timóteo 5, versos 4 a 8. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. O que nós vemos na Bíblia então, meus irmãos, é que nós desonramos os nossos pais se nós nos recusamos a apoiá-los, a sustentá-los, mesmo quando nós temos um preceito piedoso, um pretexto piedoso. A Bíblia coloca sobre nós a responsabilidade de suprir os nossos pais idosos em suas necessidades, muitas vezes por moradia, em seus cuidados com a saúde, em seus estímulos mentais, no suporte emocional a eles e muito mais. Quando os pais envelhecem e os filhos chegam à maturidade, a honra, como nós dizemos aqui, é muito menos uma questão de obediência e mais uma questão de apoio, de suporte. Isso é recompensar os seus
progenitores, como Paulo nos escreve. Quando nós éramos incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos, os nossos pais atenderam às nossas necessidades. Mais tarde na vida, geralmente há uma reversão desses papéis. Os filhos e os netos precisam, então, estar preparados para fazer por seus pais aquilo que eles já não podem mais fazer sozinhos. E isso é também expressar gratidão a eles, envolver-se com o cuidado de seus pais. Então, nós vimos e vemos que na Bíblia, honrar envolve esses três conceitos: reverência, obediência e gratidão. Mas o mandamento continua aí. Quem é que deve ser honrado? Êxodo 20, versículo 12 nos diz: honra teu pai e tua mãe. E o sentido dessa expressão pode nos parecer muito óbvio. Pai e mãe são as pessoas que nos criaram. Mas quando nós continuamos lendo a palavra do Senhor, vendo o livro de Deuteronômio, quando explica esse mandamento, vendo aquilo que Paulo também escreve sobre o quinto mandamento, nós percebemos que eles não se limitam a falar apenas da relação entre pais e filhos. Existem dois catecismos históricos da Igreja Reformada que nos pedem para olhar com mais atenção para a expressão pais e mães aqui no quinto mandamento. Vejam só o que o Catecismo Maior de Westminster nos diz na resposta à pergunta 124. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Um catecismo ainda mais antigo, o Catecismo de Heidelberg, de 1563, diz o seguinte: o quinto mandamento exige que eu tribute honra, amor e fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos que foram colocados em autoridade sobre mim, que me submeta com respeitosa obediência a toda cuidadosa instrução e disciplina deles, e que também suporte com paciência suas falhas, pois é da vontade de Deus governar-nos pelas mãos deles. De onde é que os reformadores tiraram que pai e mãe aqui no quinto mandamento se estende a todos aqueles que têm autoridade sobre nós? Da própria Bíblia. A Bíblia utiliza as palavras pai e mãe muitas vezes como uma metáfora para todos os relacionamentos, além da família literal. Ela se utiliza da metáfora familiar para falar sobre as diversas relações sociais. Por exemplo, se você se lembrar da história de José, logo depois de ser vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito, passou bastante dificuldade lá, mas quando virou governador do Egito, ele diz o seguinte: eu sou como um pai para Faraó. No livro de Juízes, Débora diz que se levantou como uma mãe em Israel. Em 1 Samuel, Davi chama o rei Saul, que o estava perseguindo, de meu pai. No segundo livro dos reis, Naamã, que era um chefe militar, um líder da sua época, foi chamado de pai pelos seus servos, pelos trabalhadores da sua casa. O profeta Eliseu foi chamado de pai pelos seus discípulos. Lá no livro de Provérbios, o sábio é chamado de pai e chama os seus leitores de meu filho. Em Levítico, os anciãos do povo foram chamados de pais. No Novo Testamento, Paulo, que era apóstolo e líder das igrejas, diz e escreve que ele era um pai para os Gálatas, para os Coríntios. Era um pai, como um pai de Timóteo, como um pai para Tito. E além disso, o próprio Paulo orientou Timóteo a disciplinar ou a exortar os homens mais velhos de sua igreja como a pais. Esses usos metafóricos, então,
de pai e mãe, estendem o alcance do quinto mandamento a muitas esferas da sociedade e a muitas estruturas de autoridade diferentes. Estão incluídos aqui, então, os relacionamentos entre patrões e empregados, entre cidadãos e governos, entre os líderes da igreja e a sua comunidade. E mais uma vez, meus irmãos, nós lembramos que essa relação não deve envolver uma simples obediência cega. A obediência às pessoas é sempre limitada. Somente a autoridade de Deus é suprema sobre nós. Quando as autoridades humanas nos ordenam a desobedecer a Deus, ou nos proíbem de fazer o que Deus ordena, então nós devemos responder como Pedro e João lá em Atos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós tivemos aqui batismo infantil hoje, e isso me lembra também os momentos de batismo que nós temos em nossa igreja, de profissão de fé, onde uma das perguntas a que os candidatos respondem é a seguinte: você promete obedecer aos pastores da igreja, aos presbíteros da igreja, enquanto estes forem fiéis à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor, é a autoridade suprema sobre as nossas vidas. Se os nossos líderes não vão seguindo, se nós percebemos que há algo errado de acordo com a Bíblia, com aquilo que os nossos líderes pedem para que nós façamos, então a própria Bíblia nos dá aí um salvo-conduto para desobedecermos, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Em terceiro lugar, Êxodo 20, versículo 12, nos traz por que nós devemos honrar os nossos pais. Nós sabemos que os nossos pais merecem ser honrados pelos muitos sacrifícios que eles fazem, ou que eles já fizeram em nome dos filhos. Eles merecem ser ouvidos por causa da sua rica experiência de vida. E existe também o fato de que guardar o quinto mandamento glorifica a Deus, e isso já é motivo suficiente para nós obedecermos. Paulo escreve aos Colossenses, eu citei aqui já: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Também aos Efésios: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é certo, isso é a coisa certa a fazer. Então, nós já temos um impulso natural de achar que, ok, isso é até natural e é esperado que nós obedeçamos aos nossos pais e honremos a eles ou a sua memória. Mas acima de tudo, meus irmãos, há no quinto mandamento, e Paulo vai nos dizer isso, uma promessa: honre teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Em Deuteronômio, quando esse mandamento é repetido, Moisés diz: para que tudo te vá bem. E nós não podemos ser inocentes a ponto de estabelecermos uma relação de causa e consequência. Eu vou obedecer meus pais, então eu vou viver mais. Se eu quero viver 120 anos, deixa eu obedecer meus pais agora. Não. Quem obedece a seus pais vive mais, não é necessariamente uma verdade. Há muitos pais que tiveram filhos obedientes, exemplares, e que infelizmente partiram muito cedo. E é por isso que é muito importante nós entendermos essa expressão aqui, que na Bíblia não se refere à idade das pessoas quando morrem, mas à plenitude da bênção de Deus. Não se enganem, meus irmãos, os escritores da Bíblia não eram tolos, eles não eram cegos, eles viviam no mundo real, no mundo em que a morte os cercava o tempo inteiro. Se você pensar aqui onde que Moisés está, é no deserto. Há pouco tempo eles estavam reclamando porque estava faltando comida.
Não era como se somente aqueles que fossem bons iriam viver 100 anos, enquanto os que fossem mal morreriam cedo. Viver muito tempo na terra é muito mais do que uma questão cronológica. Obedecer aos pais não significa ter necessariamente uma vida longa, mas sim uma vida cheia da presença e do favor de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para os israelitas: olha, se vocês quiserem aproveitar ao máximo a terra que eu estou dando para vocês, ao máximo as bênçãos que eu quero derramar sobre vocês na terra prometida, ouçam pai e mãe de vocês. Meus irmãos, eu sei que existe todo tipo de exceção para melhor ou para pior quando se trata de estatísticas. Mas há inúmeros estudos clínicos, e os psicólogos aqui de nossa igreja não me deixam mentir, que mostram que o melhor indicador para a saúde na condição de adulto, para que uma criança passe na sua escola, para que as pessoas fiquem fora da prisão, mantenham-se longe das drogas, evitem a promiscuidade e qualquer outro padrão benéfico para a sociedade, passa pela família. É o que acontece em casa. A bênção do Senhor e a qualidade de vida daqueles que honram seus pais. Assim, meus irmãos, eu quero me encaminhar para o final de nossa mensagem com algumas aplicações bem rápidas desse mandamento. Lembrando um princípio muito importante que eu já citei aqui na verdade. O 5º mandamento é para todos. O 5º mandamento é para crianças pequenas, sim, porque Deus quer que meninos e meninas respeitem os seus pais, obedeçam seus pais o tempo todo. O 5º mandamento é para adolescentes, essa fase que é um pouco complicada, que os filhos muitas vezes acabam se afastando de seus pais, mas Deus pede que eles ouçam o que os seus pais têm a dizer. Que eles reflitam, quando os pais parecem até chatos em falar para eles não, ou para eles tomarem cuidado com tal amigo, ou tomarem cuidado com algumas experiências que podem trazer danos físicos, emocionais, espirituais. Também significa conversar com os seus pais, deixando-os saber o que está acontecendo na sua vida. O 5º mandamento é para jovens adultos, aqueles que estão tomando decisões importantes sobre carreira, sobre os seus relacionamentos. Os filhos honram os pais buscando os seus conselhos, amando-os, apreciando-os, cuidando deles até o fim de sua vida. Por isso, filhos, talvez essa seja a oportunidade que nós temos de tomar 4 atitudes bem simples ainda hoje. Primeiro, obedecer aos nossos pais. Às vezes nós somos resistentes, nós não queremos varrer o chão, não queremos arrumar o nosso quarto, nem mesmo ajudá-los a mexer, ensiná-los a mexer no celular. Disponha-se para ajudar os seus pais. Segundo, agradecê-los. Às vezes isso é algo difícil de ser feito, seja porque nós temos um relacionamento distante com os nossos pais, ou muitas vezes porque eles já faleceram também. Mas se você mora com os seus pais ainda, ou se você tem o costume de falar com eles, mesmo à distância, saiba que agradecer por tudo que eles já fizeram por você é algo que alegraria muito o coração deles. Se os seus pais já faleceram, lembre-se com carinho deles. Lembre-se daquilo de bom que você pôde aprender com eles. Nós sabemos que é muito mais fácil para nós guardar mágoas. Mas Deus quer transformar o nosso coração. É possível quebrantar o nosso coração e nos lembrar com gratidão de nossos pais. Relacionado a isso, por mais difícil que seja, em terceiro lugar, procure não guardar mágoas.
Nem sempre os seus pais sabem como agir. Muitas vezes, aliás, os seus pais, eles nunca foram treinados para serem pais. E é por isso que você precisa lembrar disso. Eles estão aprendendo na prática, errando, acertando. Eles estão dando o seu melhor. Procure não guardar mágoas. Esteja disposto a pedir perdão e a perdoá-los também. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua família. E quarto, procure seus pais. Nós vivemos em São Paulo, a maioria de nós aqui não é de São Paulo, provavelmente não convive com os seus pais. Então essa é a oportunidade para você atender o telefone quando eles ligarem, enviar uma foto pelo WhatsApp, fazer planos para estar com eles quando puder. Esse pode ser o início de uma nova história para a sua família. Nós aprendemos, meus irmãos, que Deus se preocupa com a nossa família. E Deus tem um plano para ela. Não é à toa que ela foi o primeiro elemento atacado quando Adão e Eva pecaram. Satanás procura destruir a nossa família, nos jogar uns contra os outros. Mas o Espírito Santo atua em nós, nos trazendo paz, nos ajudando a perdoar, nos ajudando a realmente não guardar mágoas e a sermos agradecidos. Mas não se enganem, pais, o quinto mandamento não é só para os filhos, ele é para os pais também. O Novo Testamento vai nos mostrar que há um princípio de reciprocidade aqui. Não são apenas os filhos que devem honrar aos pais. Os pais também devem um tipo de honra a seus filhos. As pessoas que estão em posição de autoridade têm a responsabilidade de exercê-la de maneira que agrade a Deus. Nós não podemos abusar de nossa autoridade usando-a de maneira severa, ultrapassando os nossos limites. Não podemos deixar de cumprir o nosso dever. Os líderes do governo são chamados a servir os seus cidadãos, a proteger os seus cidadãos. Os pastores e presbíteros da igreja são chamados a servir a sua comunidade. Os patrões são chamados para cuidar das pessoas que trabalham para eles. Da mesma forma, os pais devem dar a seus filhos a disciplina adequada. São chamados a orar por eles, a encorajá-los, a aconselhá-los, protegê-los, prover as suas necessidades diárias. Os pais são chamados a educar os seus filhos, preparando-os para o trabalho, preparando-os para estabelecerem uma nova família e, acima de tudo, a ensiná-los nos caminhos do Senhor. Uma pessoa, certa vez, reclamou dos jovens de sua época e escreveu as seguintes palavras. Veja só, hein? Os jovens de hoje amam somente o prazer. Eles são mal educados, desprezam qualquer autoridade, não têm nenhum respeito pelas pessoas mais velhas e falam muita besteira em vez de trabalhar. Os jovens não se levantam mais quando os adultos entram na sala. Eles contradizem os pais, falam demais, engolem a comida, colocam as pernas na mesa e maltratam os mais velhos. Se você acha que a pessoa que escreveu isso viveu nos anos 90 ou mais recentemente, você se enganou. Quem escreveu isso foi Sócrates, um filósofo grego que viveu 400 anos antes de Cristo. E essas palavras nos mostram, seria cômico se não fosse trágico, né? E essas palavras nos mostram que não é apenas em nosso dia que o quinto mandamento é quebrado. Na verdade, meus irmãos, por nós mesmos, nós não conseguimos cumprir o quinto mandamento. Todos nós, sem exceção, falhamos em honrar nossos
pais e mães e nossas autoridades. Nenhum de nós consegue ser o filho perfeito. E é por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou o preço por quebrarmos o 5º mandamento. Mas Ele fez mais do que isso, meus irmãos. Ele cumpriu o 5º mandamento em nosso lugar e em nosso favor. Ele honrou os seus pais de maneira perfeita. É isso que nós vemos do início ao fim da narrativa dos evangelhos. Por exemplo, Lucas capítulo 2, verso 51, diz o seguinte: Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. E já na cruz, quando percebeu que agora já era, não vai dar para eu cuidar da minha mãe na velhice, Ele pediu a João, um dos seus discípulos, que fosse como um filho para ela, dizendo: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Paulo nos escreve que Cristo, mesmo sendo Deus, se esvaziou assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós lemos no início desse culto que não por causa das obras de justiça que nós houvéssemos praticado, mas porque Jesus Cristo obedeceu aos mandamentos de Deus, porque Ele tomou o nosso lugar, nós somos justificados diante de Deus e nos tornamos, Paulo utiliza essa palavra, nos tornamos seus herdeiros, nos tornamos seus filhos. Se antes nós éramos filhos da desobediência, agora, através da obra de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, e Deus nos vê através de Cristo. Da manjedoura até a cruz, Jesus foi um filho obediente aos seus pais terrenos e ao Pai celestial. E por isso, Ele é muito mais do que o nosso maior exemplo. Ele é o Filho perfeito. Deus não nos aceita com base no que nós fizemos, mas com base no que Jesus fez. Assim, meus irmãos, a maneira mais prática de nós obedecermos ao 5º mandamento é crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É crendo que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, o Filho perfeito, e nos tornando filhos do Deus vivo. E quando fazemos isso, o Espírito Santo nos enche, vem ao nosso encontro, nos capacitando, aí sim, a cumprir o 5º mandamento, honrando os nossos pais e as nossas autoridades. Deus nos abençoe.